bom você anotar, viu, querido? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Como então cumprirmos bem esse papel, queridos? É fácil ser pai? Quem acha que é fácil, levanta a mão. Não é fácil, queridos. Na verdade, é muito difícil ser um pai do jeito que Deus quer que sejamos, do jeito que a palavra de Deus, que Deus, em sua grande sabedoria, quer que nós sejamos. Então nós precisamos aprender a depender de Deus para sermos esses pais. E esse primeiro versículo nos fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Pais, mães, filhos que serão pais, como nós já comentamos semana passada, semana retrasada, existe um lugar em Deus, existe um lugar em Deus, onde você precisa chegar, onde cada um de nós precisamos chegar e estar e permanecermos ali, onde nós entendemos, não somente intelectualmente ou nas nossas emoções, mas no nosso espírito, que Deus tem o controle de todas as coisas, que Deus é soberano sobre tudo, e principalmente que Ele, esse Deus soberano de todas as coisas, que tem controle sobre todas as coisas, é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Esse Deus que abriu a boca e o universo veio a existir é o nosso Pai. Esse Deus soberano que tem o domínio sobre tudo e não nós, é o nosso Pai. E Ele é Pai, Ele sabe o que é ser pai. Deus sabe o que é ser pai ou não sabe? Ele é o padrão de pai. Então Ele sabe o que é ser pai e Ele quer nos ensinar a ser pai. Eu e você, pais, homens, nós estamos aqui edificando algo. Nós somos edificadores, construtores, amém? Amém, homens? Amém, mulheres? Eles são construtores? Quem está acordado, diga amém. Muito bem. Quem são os construtores aqui, diga amém. E as mulheres, olha aí para o seu construtor do lado aí. Você tem um construtor do seu lado. Somos construtores, estamos edificando algo. E nós não estamos edificando uma casa terrena. Nós estamos edificando algo para a eternidade, queridos. Eu e você temos a tarefa de realizarmos uma obra, de edificarmos uma casa para a eternidade. Eu sei da minha responsabilidade para com os meus filhos, porque eu estou edificando a vida deles e a minha casa, a minha família, para a eternidade, não é só para agora. Olha a grande responsabilidade que nós temos. É grande ou não é? É muito grande, e é impossível fazer sem Ele. É o que o salmista aqui, Salomão, nos diz: se Ele não edificar a casa junto conosco, é em vão o que nós fazemos. Talvez a sua família esteja com grandes problemas e dificuldades, talvez, porque você está tentando edificar com seus próprios braços, com a sua própria força. Isso serve para você também, mãe. Às vezes nós queremos fazer as coisas com a nossa própria sabedoria, com o nosso próprio entendimento e na nossa força, querendo fazer que os nossos filhos sejam aquilo que nós queremos e com as nossas próprias forças. Isso definitivamente, como está escrito aqui, não funciona. É em vão.
Se o Senhor não estiver junto conosco nessa edificação, é tudo vão. Então, em que lugar você precisa chegar? Nesse lugar onde você tem uma intimidade e uma comunhão com o Pai eterno, onde você tem segurança, onde você tem a sabedoria dEle, onde você tem a graça dEle, a sabedoria para você ser pai, para você ser esse edificador do seu lar. Senão nada realmente funciona, é tudo em vão. Se o Senhor não edificar a casa junto conosco, em vão trabalham aqueles que tentam edificar. Então, Pai, primeiro ponto, você precisa estar em Cristo, estar nesse lugar de paz, de segurança, de descanso em Deus, sabendo que Ele faz junto com você. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quantos pais tentam ficar vigiando e guardando os filhos de tantas e tantas coisas que acontecem no mundo? Você não fica preocupado quando seu filho vai para a escola? Fica ou não fica? As companhias com as quais ele está andando, não fica? Não fica? Que pai que não fica preocupado com o que estão ensinando? Esse povo aí que fica ensinando um monte de besteira às vezes, né? Não são todos os professores, não, alguns. Ideologias, né? Totalmente contra a palavra de Deus para os nossos filhos. E amigos que vão realmente tentar levar os nossos filhos para o outro lado. Agora, essas preocupações nós temos que colocar em Deus. Nós ensinamos os nossos filhos, e não adianta ficar pondo um monte de vigia. Que pai e mãe não gostaria aqui de ter uma câmera 24 horas ligado na vida do seu filho para você controlá-lo? Quem não gostaria? Você gostaria para saber tudo que está acontecendo com ele? Levanta a mão os que gostariam, levanta a mão aí. Uma vez nós até sugerimos, quando eles eram criancinhas na escola, põe uma câmera lá para a gente ver eles na aula. Controle total. Mas isso não é possível. Não é possível porque, mesmo os nossos filhos, queridos, eles têm que ser livres. Nós precisamos ensiná-los e eles aprenderem a serem livres e seguirem o caminho do Senhor. Então não adianta querer ficar vigiando, porque nós precisamos colocar em oração aquele que realmente guarda. Quem é que guarda? É o Senhor, e confia nessa guarda do Senhor. Ora, dobre o seu joelho e coloque diante do Senhor a vida dos seus filhos em oração. E a sua oração, pai, mãe, tem uma autoridade tremenda, porque o Senhor deu essa autoridade espiritual para você. Você entende isso, queridos? Pais, mães, o Senhor deu autoridade dos céus para você como pai e mãe, para estar educando e direcionando seus filhos. Então, a hora que o pai ou a mãe dobra o joelho em favor dos seus filhos, isso é muito poderoso. Muito poderoso. Então você precisa usar isso, essa autoridade que você tem, e para que os seus filhos sejam protegidos. Nós precisamos, amados, achar esse lugar. Você precisa, pai, dessa grande responsabilidade, achar esse lugar de intimidade com Deus, relacionamento com Deus, onde você sente paz, onde você percebe que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu Pai, onde você percebe como é ser pai através de Deus. Porque talvez você não tenha tido um bom exemplo de pai seu. Seu pai pode ter falhado terrivelmente com você, mas em Deus você tem um padrão de pai. E a partir disso, então, nesse lugar de intimidade, de relacionamento com Deus, você exerce a sua função maravilhosa de pai para com seus filhos. Então, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não estiver envolvido nesse negócio, em vão trabalham os pais que tentam edificá-la. Se o Senhor não guardar a cidade,
em vão vigia a sentinela. Entenderam, pais? Ou o senhor está envolvido nesse negócio de você ser pai, ou você provavelmente vai se decepcionar terrivelmente. Amém? Amém, pais? Versículo 2: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Quantos pais nós vemos se preocupando única e exclusivamente, ou dando prioridade simplesmente a trazer o alimento para casa? E quando eles fazem isso, acham que já fizeram tudo. Trabalham para trazer o sustento. O homem, na verdade, ele é o provedor, colocado por Deus como provedor da sua casa e da sua família. Somos os provedores. Nós precisamos garantir isso. Mesmo que a sua esposa, vamos dizer que a Flávia trabalhasse, ganhasse 3 vezes mais que eu sou responsável pela provisão. O homem é responsável pela provisão, e não só do dinheiro, mas provisão de todas as outras coisas. Homem, você é responsável por prover todas as coisas. Prover atenção para sua esposa, para os seus filhos, carinho, amor, a segurança, a paz. Você é responsável por isso, pai. Então é uma tarefa sublime e ao mesmo tempo muito difícil, porque nós precisamos ter isso para poder dar. Eu não consigo transmitir para minha família segurança, paz, tranquilidade, sustento, se eu mesmo não tenho isso, se eu não tenho uma estrutura para suportar isso. Então eu tenho que buscar isso onde? Mais uma vez, em Deus, que é a nossa fonte, pais e mães. Então não adianta eu querer trabalhar para trazer o sustento. Eu não estou dizendo aqui que não é para trabalhar bastante, amém? Você pode trabalhar, fazer hora extra, Eu trabalhei muitas vezes, Ainda trabalho, mas muitas vezes deixei minha família em casa à noite, de madrugada, para ir trabalhar. Trabalhava nos domingos, feriados. Mas o que nós precisamos priorizar, apesar de às vezes trabalhar tanto, é prioridade. Enquanto nós estamos com a nossa família, com nossos filhos, dar a eles tempo de qualidade. Trabalhei, estou cansado, vou dormir e a minha família fica de lado. Se isso está acontecendo, então é melhor você trabalhar menos, ganhar menos, diminuir um pouco o padrão, mas não perder os seus filhos. Porque quantos pais fazem isso? Pensando que já estão dando tudo para os filhos, só pensam em trabalhar e ganhar dinheiro. E depois, não, mas meu filho, eu dei tudo para você e agora você me faz isso, você não me honra. Mas não deu aquilo que mais o filho precisava. Então uma advertência, um alerta de Deus para nós. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Mas nós não precisamos viver no medo e na ansiedade de não conseguirmos ser o bom provedor. Essa ansiedade, esse medo de não conseguirmos ser o bom provedor, vai fazer com certeza com que a gente negligencie o mais importante, que é o relacionamento com os nossos filhos, o relacionamento com a nossa família e o cuidado que nós precisamos dar a eles. Está entendendo, pai? Trabalhar você precisa, eu também preciso, todos nós precisamos trabalhar, trazer o sustento, mas isso não pode ser, por causa disso não se pode negligenciar o cuidado, a atenção, o amor que você precisa dar para os seus filhos. Talvez você não tenha recebido essa atenção, esse cuidado, esse amor, mas a partir de agora, diante da palavra de Deus, você precisa agir e viver dessa forma. Tempo, queridos, se interesse pelo que ele se interessa. Vá fazer aquilo que vocês gostam juntos, conversem bastante, assistam filmes juntos, vá para o cinema,
Nem que for para assistir um filme que você não gosta. Um Thor, por exemplo. Você vai assistir Thor, esse último? Não vá. Brincadeira. Vai sim, tem gente que gosta, né? Eu não gostei, mas tem gente que gosta. Mas por eles, a gente ia assistir tanto desenho animado que nós assistimos com eles, né? Em algumas partes eu dormia, né? Mas não deixava eles perceber. Eu dormia, mas eu estava lá junto com eles, né? A Flávia, né, para dar assim, um tempo de qualidade com eles, todo lugar que via qualquer brinquedo ou parquinho, ai que legal, vamos parar aqui, né? Pensando neles, sempre pensando neles, buscando um tempo de qualidade com os nossos filhos. Então, o trabalho não pode ser desculpa, queridos, porque assim, o Senhor vai prover tudo o que nós precisamos se nós trabalharmos. Só se dispõe, vai trabalhar, e o Senhor vai prover isso para você. Nós não podemos perder fases importantes da vida deles, dos nossos filhos, simplesmente com a desculpa de prover as necessidades, dinheiro em casa. O que nós vemos, queridos, é que cada fase, cada dia que passa da vida deles, nunca mais volta. Não é assim? Quantos aqui não tem saudade de pegar aquele bebezinho no colo, de brincar com ele? Se você não fez isso, perdeu, se foi, e nunca mais. Nunca mais. Não é assim? Então, por conta de trazer sustento, você não pode deixar de viver isso. Você está entendendo? Você precisa, você é responsável. Mas coloque isso diante de Deus. Senhor, eu sou responsável. A situação está difícil, não está dando, mas eu quero viver cada fase dos meus filhos, da minha família, e construir aqui realmente um lar e uma família. E Ele vai suprir todas as suas necessidades, porque Ele é pai, e Ele sabe o que é ser pai, e Ele vai ajudar você a ser pai. Não negligencie, porque não volta mais. Às vezes dá vontade de pegar o Lucas no colo. Olha o tamanho do bichinho. Nem a Letícia, magrinha, do jeito que ela é, não consigo mais pegar no colo direito. Passou, queridos, mas eu aproveitei. Nós brincamos muito. Fiz muito ela dormir de madrugada, dançando com ela. Brincadeira, né? Mas algumas vezes eu fiz sim. Mas você entende? Não perca o tempo precioso dos seus filhos, porque um dia você vai se arrepender amargamente e não tem mais volta. E os seus filhos vão sentir também, vão ter ressentimentos que precisarão ser tratados, porque você não deu para eles o tempo adequado. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Olha que maravilha. Herança do Senhor, um presente vindo de Deus, não é? Você acha que seu filho nasceu simplesmente porque numa noite lá de grande amor, gostoso, lá você e a sua esposa beijaram muito? Não, queridos, não foi um acaso. Não foi um acaso. Deus está nesse negócio. E uma certa noite o Senhor falou assim: eu vou dar um presente para Flávio e para o Juarez. E depois aí 2 anos, vou dar outro presente. E vieram essas duas belezuras aí. Ele decidiu. Por pior que seja a situação do nascimento de uma criança, queridos, Deus deu aquele bebê, Deus deu aquela vida. É uma herança, um presente de Deus para nós. Seu filho é seu presente? Ele está aí? Você pode falar para ele?
Diga para ele: você é um presente de Deus na minha vida. Fala para ele e para ela. Lucas e Letícia, vocês são presentes de Deus para mim. É um presente de Deus. E uma grande recompensa, um galardão. Então, olha, é um presente e é uma recompensa. Mas recompensa pelo quê? Nós não fizemos nada. Puxa vida, é uma recompensa sem você ter merecido. Eu não merecia ter esses filhos maravilhosos que eu tenho. Não perfeitos, porque não gosto de lavar louça. Não gosto de lavar louça e não gosto de lavar o carro, senão seriam perfeitos. Brincadeira. Não são perfeitos, erram, vão errar. Queridos, mas é uma recompensa de Deus para mim. Aquele que é pai sabe o que eu estou falando, amém, pais? É uma recompensa ou não é? Então diga para o seu filho: filho, você é uma recompensa, um presente, um galardão, uma recompensa de Deus para mim. Fala para os seus filhos. Pode falar agora. É agora para falar. Fala para ele: você é uma recompensa, um presente de Deus, se ele tiver aí. É assim que nós precisamos encarar os nossos filhos, queridos. Às vezes nós vemos casais que têm filhos, e teve filho, querido, não vem mais para a igreja. Não estou falando especificamente para ninguém, tá? Mas nós vimos isso muitas vezes acontecer nessa caminhada. Nós vimos isso muitas vezes acontecer. Filho não é estorvo, filho não é atrapalho, filho não é complicação que te impede de fazer as coisas ou de vir para a igreja, vir para o culto, ir para a conexão. Mas tem gente que tem filho. Eu não posso ir porque está frio e meu filho é pequeno. Eu não posso ir porque está calor, meu filho é pequeno. Eu não posso ir porque está chovendo. Porque ele dormiu, porque ele lavou a cabeça há pouco. Amor, amados, filho não é atrapalho, filho é recompensa, filho é presente de Deus. E eu falo isso por experiência. Letícia, a Letícia era pequenininha, novinha, no carrinho. A gente deixava ela no carrinho, ia ensaiar o grupo de louvor que nós dirigimos lá em Areópolis. Ela ia junto. Isso o quê? Não lembro agora, 1 mês de nascido, 2 meses, coisa assim. Já o médico falou: olha, vocês precisam ficar 1 ano em casa. Não pode sair com o bebê durante 1 ano. 1 ano em casa. Protegia bem, embrulhava bem, colocava no carrinho e ela ficava lá. Por isso que ela trabalha hoje no louvor também, né? Está aprendendo música, porque desde pequenininha, grávida, e depois que nascido lá, estava lá junto. E os irmãos pegavam, né? Chorava, um pegava, outro pegava, outro pegava. Eu não gostava muito, não. Tinha ciúme. Mas estava lá, queridos, e nunca atrapalhou a gente em nada. E a gente ia para a igreja em outra cidade. Então, assim, não fala, ou não haja de forma que o seu filho está atrapalhando, porque ele não está atrapalhando. Ele é herança de Deus, presente de Deus, e uma recompensa de Deus. Não é para parar de vir na igreja, não é para parar de vir nos cultos, na reunião de oração, nas conexões. Tem alguma coisa errada, precisamos consertar. Filho é presente. E olha o versículo 4 que ele fala, como ele fala: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Queridos, o pai é um guerreiro. Saiba que o seu pai é um guerreiro, foi um guerreiro. Você, filho, não imagina o que o seu pai passou na vida dele para chegar onde ele está hoje, ou onde ele chegou. Você não imagina. Às vezes você olha para o seu pai e fala: nossa, mas ele não fez isso, ele não foi isso, ele não foi aquilo, eu senti tanta falta. Foi um pai ausente, foi um pai bêbado, foi um pai desse tipo, daquele tipo. Mas você não imagina o que ele passou para estar ali, e você não imagina o que ele passou para ser hoje quem ele é, estar ainda em pé. A história dele,
Nada desculpa, nada justifica os erros dos nossos pais e os nossos erros como pai, não justifica. Mas nós precisamos também dar uma olhadinha nesse guerreiro que nos trouxe a vida, nos trouxe aqui, tudo que ele passou e ele viveu. Pensa um pouquinho no seu pai. Você sabe de todos os sofrimentos, todas as dúvidas, as ansiedades, os sofrimentos do seu coração, na vida dele, para ele ser quem ele é, tudo que ele passou. Provavelmente sofreu muito mais do que você. Então nosso pai é um guerreiro. Agora, o que é o filho para esse pai guerreiro? São como flechas. O salmista aqui, Salomão, o sábio Salomão, diz que os nossos filhos são como flechas na mão de um guerreiro. O que é uma flecha na mão do guerreiro? Não é uma espada. Uma espada que ele vai e ele luta corpo a corpo com o inimigo na guerra, pertinho. Não, é uma flecha. A flecha, queridos, ela é atirada de longe para atingir um alvo. Então nossos filhos são como flechas que Deus nos deu, para que nós a preparemos de forma assim muito precisa e preciosa para atingir um alvo. O guerreiro preparava suas próprias flechas, com muito empenho, com muito carinho, com muito zelo, porque daquela flecha poderia depender a própria vida dele e a vitória na guerra. Nós homens, nós pais, estamos aqui nesse mundo para cumprir um propósito de Deus e assim sermos vitoriosos. A nossa guerra não é são contra pessoas, mas contra o sistema desse mundo, contra todas as hostes espirituais do mal que implantaram nesse mundo um sistema querendo levar os nossos filhos para o inferno. Mas nós, como filhos de Deus, nós temos a responsabilidade de preparar muito bem essas flechas, com muito zelo, com muito carinho, com muito empenho, porque delas vai depender a própria razão da nossa existência, o propósito da nossa existência. Então ela é preparada com zelo, com muito carinho. Gasta-se tempo vendo cada detalhe da flecha, ou ela não vai atingir o alvo, ou ela vai torta, ou ela cai antes, ela desvia do alvo. A flecha bem trabalhada irá longe e atingirá o alvo. Eu estou criando flechas, queridos, com todas as minhas falhas e meus defeitos, que não são tantos assim também, né? A Flávia de vez em quando faz uma listinha de todos eles. E esse é o papel da mulher, nos afiar, fazer uma listinha, ó, você ainda está falando nisso, né? Esse é o papel da mulher, como auxiliadora. Mulheres, cadê as mulheres? Cadê as mulheres casadas aqui? Esse é o seu papel. Ajudar esse esposo maravilhoso que você tem a ser esse pai, ser esse líder. E você participa, mulher, você participa no mesmo nível, mesma coisa que ele nesse trabalho. Ele não vai ter todas as honras. Você, mulher, também tem a honra dividida com ele. Essas flechas que nós estamos preparando para atingir o alvo, queridos, muito longe. Quando eu não estiver mais aqui, eles ainda estarão atingindo o alvo. Você entende? É algo para a posteridade, é algo para a eternidade. Eu não estarei mais aqui, mas tudo aquilo que eles viveram comigo, que eles aprenderam de mim, eles estarão passando para frente e atingindo o alvo lá na frente. É um legado que nós deixamos para as próximas gerações. Os nossos filhos, seus filhos, são um legado para a próxima geração. Esse é o legado que você vai deixar aos seus filhos. O que os seus filhos vão fazer
nessa próxima geração que vem. Queridos, nós vemos hoje um monte de adolescentes sendo criados de uma forma que a sociedade daqui 30, 40 anos vai acabar, se depender deles. Tudo mimimi, tudo é preconceito, tudo é fobia, tudo é uma geração de jovens e adolescentes que está sendo implantado no coração deles o seguinte: você é o que você sente. Aí você vê pessoas andando com homens ou com mulheres no shopping como se fosse um cachorrinho. Se sentir estou sentindo um cachorro. Aí então hoje eu sou um cachorro e vai andando como cachorro puxado pela coleira. Ah, hoje eu me sinto mulher. Ah, então eu sou mulher, agora eu sou trans. Ah, a mulher, eu me sinto homem. Então agora você é obrigado a me chamar de homem, de ele, e não de o, e não de a. Você é obrigado, porque eu estou me sentindo. Então, se eu estou me sentindo, eu sou. Essa é a grande sabedoria que estão pregando para os nossos adolescentes. Agora, quem vai contrapor essa ideologia satânica que destrói a nossa sociedade, os nossos jovens? Os nossos filhos. Eles são o legado para isso. Eles são o nosso legado para viver essa igreja no futuro que vai se contrapor a essa ideologia nada sábia do diabo. Então, como nós estamos preparando nossos filhos para viver isso? Então, nós somos guerreiros, temos que estar preparando guerreiros e guerreiras para viver isso, queridos. Sabe uma coisa que nós estávamos conversando com uma missionária esses dias, essa semana, que nós recebemos lá em casa, e é algo que nós já ouvimos, mas é bem isso. Sabe como os muçulmanos estão enchendo a terra de muçulmanos? Sabe como eles são? Qual que é a estratégia deles? Eles têm um monte de filhos. Um monte. Eles não vão ter um filho só, 2 filhos só, como nós, do Ocidente. Não é com eles não, eles têm um monte de filhos. E eles doutrinam os filhos dele de uma forma, dentro da cultura deles, muçulmana. E esses filhos vão estudar até em outros países ocidentais, tudo, mas eles vêm. Se eles ficam aqui, eles continuam sendo muçulmanos, com a doutrina deles. Se eles voltam para lá, eles voltam muçulmanos, porque foram doutrinados pelos pais. E muitos filhos. Os cristãos estão fazendo diferente. Cada vez menos filhos. E se o filho não quer vir para a igreja, é adolescente, né? Sabe como é adolescente? Tão difícil. Não quer vir na reunião dos jovens? Mas ele está tão cansadinho. Criando um Palerma. Porque não tem doutrinação, que eles falam o que quer. São meus filhos. Enquanto estiver debaixo do meu teto, pode ter 30 anos. Vai fazer o que eu quero. Vai andar de acordo com as regras da minha casa. Ponto, não tem conversa. Não pode dar espaço. Pai, mãe, seus filhos não estão vindo para a igreja, são ainda adolescentes, a falha é sua. Mas ele não quer, não tem que querer. Você entende? Não tem o que querer. Mas vai vir obrigado? Vem obrigado, sim. Vem obrigado. Já contei para você num pastor que numa sabedoria, não estou falando para você fazer isso não. Um pastor numa sabedoria muito grande, pagava para o filho dele na igreja. Pastor famoso. O filho dele, adolescente, não queria porque não queria, dava trabalho para ir na igreja. Aí então ele falou assim, se você for para a igreja... Aí ele falou, pai, eu preciso de um tênis assim, tal. Então você vai para a igreja 4 domingos e eu dou esse tênis para você. E assim foi por alguns meses. Chegou daí um tempinho, o Espírito Santo pegou ele de jeito, o filho de jeito, e acabou com a vida dele. E ele veio para Jesus, né? Veio para Jesus e se converteu de verdade, porque ele estava indo só forçado. Amado, pai, mãe, traga o seu filho para a igreja.
Arrume um jeito, traga ele, não precisa pagar, não. Acho que isso aí é uma coisa muito específica, né? Para aquele pastor, sabedoria de Deus para ele. Ele viu algo, sabia de algo, né? Entendeu algo. Mas traga ele para a igreja. É função sua. Então, não quero, estou cansado. Essa meninada de hoje, essa adolescência de hoje que só quer fazer o que sente vontade de fazer. Então essas flechas que nós estamos preparando, que você está preparando, as minhas flechas, elas vão atingir o alvo muito além da nossa existência. Amém? Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Para você viver isso, no final das contas, você precisa ter primeiro preparado essa flecha. E preparar essa flecha, queridos, para você viver essa honra, é algo que demanda tempo e joelho na presença de Deus. E exercício da sua autoridade de Deus sobre eles. Quem tem os filhos aqui hoje? Tem seu filho aqui? Quero convidar você para fazer algo. Vem aqui, Letícia e Lucas. Meus bebês. Essas aqui são as minhas flechas. E eu quero viver um dia, eu declaro que eu vou viver um dia, a honra dessas flechas terem atingido o alvo. Mesmo que eu não esteja aqui, mas eu vou viver essa honra, porque eles são minhas flechas. É a coisa que nós fazemos constantemente, tanto eu como a Flávia, nós fazemos com eles, na autoridade espiritual de Deus que eu tenho como pai, eu profetizo sobre a vida deles. Quantos pais nós temos aqui? Coloque-se em pé, pai. Seu filho está aí? Chama os filhos aqui. Eu quero fazer aqui um momento. Os pais que estão em pé só, traz os filhos aqui. Cada pai, né, vai buscar o seu filho um momento. Tira uma foto, amor. Fica aí perto do seu filho. Mãe, se o seu marido não está aqui, você faça o papel dele nesse instante. Você pode fazer. Se o pai não está aqui e você está aqui como mãe, o seu marido não é cristão, quero que você também tome essa posição. Fique aí pertinho do seu pai. Os filhos também fiquem em pé. Todos chegaram? Está chegando ainda. Então, mãe, se o seu marido não está aqui, você faz o papel dele nesse instante, porque você tem autoridade também. Eu vou fazer algo que a gente faz muitas vezes, direto lá em casa. Flávia, por favor. Depois, os jovens que não têm os pais aqui, seu discipulador, alguém que cuida de você, eu, o pastor José Roberto, vai profetizar sobre a sua vida também. Vou profetizar sobre a vida deles e declarar sobre a vida deles. E depois você faz também a mesma coisa com os seus filhos.
Amém? Presta atenção. Declare comigo isso na vida do Lucas e da Letícia. Todos chegaram? Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Isso que você vai fazer e você vai dizer, está sendo registrado nos céus. Não é simplesmente um momento qualquer, mas a nossa oração, queridos, ela é ouvida por Deus. E você, como autoridade de Deus sobre essa criança, sobre esse jovem, aquilo que você disser se tornará real, porque Deus vai fazer isso. Você está entendendo? A seriedade do momento e daquilo que você vai fazer nesse instante, nessas flechas preciosas suas, são flechas. Você vai declarar isso sobre eles. A mãe também, se estiver aí, fica perto. Obrigado, Jesus. Te adoramos. Só um minutinho, ele está pondo um fundinho aqui. Vai apreciando, curtindo aí seu filhinho, tão especial. Presente de Deus, recompensa do Senhor. Que presentão, hein, irmã? Olha o tamanho desse presente. Desesperado por mais Pai querido, de ti. em nome de Jesus, a Deus, eu sei da autoridade que eu tenho sobre a vida da Letícia, que o Senhor me deu. Que o Senhor a deu para mim, ó Deus, como um presente, como um galardão. E ela é, ó poderoso Deus, para mim uma flecha. O Senhor me deu essa flecha para que eu trabalhasse, para que eu fizesse, ó Deus, que ela atingisse o alvo, ó Deus, mesmo após muitas gerações. Então, em nome de Jesus, agora, ó Deus, nessa autoridade que o Senhor me dá, eu declaro sobre a vida dela, uma menina, uma moça, uma mulher, cheia do Teu Espírito Santo, guiada pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, instruída pelo Teu Espírito Santo, íntima, ó Deus, de Ti, ó amado Jesus, e cumprirá, ó Pai querido, em nome de Jesus, todos os Teus grandes propósitos para a vida dela, e muitas vidas, ó Pai, serão abençoadas, serão enriquecidas, ó Deus, serão curadas através da vida dela, ela sendo um instrumento Teu, ó Deus, nessa terra, para abençoar a muitos, ó Deus. Eu declaro, eu profetizo sobre a vida dela, em nome de Jesus. Ela é uma flecha que atingirá o alvo e será uma grande bênção para muitas e muitas vidas, segundo o Teu propósito, e cumprirá o Teu propósito pleno, em nome de Jesus. Amém. Pode profetizar sobre a vida do seu filho aí. Põe a mão na cabeça dele e diga e profetiza. Em nome de Jesus, Lucas, na autoridade dada a mim pelo Senhor nosso Deus, eu declaro e eu profetizo sobre você uma vida frutífera, ó
em nome de Jesus, um ramo que vai além dos muros e vai frutificar muito e produzir muito nesse mundo para Jesus, em nome do Todo-Poderoso. Eu declaro você um menino, um jovem, um adulto vitorioso, que cumpre plenamente o propósito de Deus, planejado para você desde antes da existência do tempo. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e você cumprirá, e você viverá plenamente todos os propósitos de Deus para a sua vida, e muitas vidas serão curadas, serão abençoadas por meio de você, em nome de Jesus. Eu declaro na autoridade do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Tua voz dizendo assim, ouça-lhe dizer: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Pode sentar-se. Uma coisa que nós temos que saber, queridos, nossos pais e nós também, para os nossos filhos, nós somos falhos. Nós não somos perfeitos. Nós queremos ser, nós não somos. Filhos, sem saber olhar para o seu pai e perdoar as falhas dele, e saber que ele fez o máximo que ele sabia e que ele podia, no tempo dele, para trazer onde você está. Diz assim, então, o versículo 5, para a gente terminar: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Queridos, os filhos são honra para nós. Filhos, você tem que ver uma vida que honre seu pai. E o que é honrar, queridos? É viver uma vida que realmente alegre o coração de Deus e o coração do seu pai. Uma vida que realmente possa levar o nome da sua família, o nome do seu pai, o nome de Deus em especial, a um lugar especial. Isso é honrar, obedecer, dar a devida importância. Isso é honrar, dar a devida importância ao que seu pai ensinou, ao que seu pai falou. E esses filhos criados como flecha serão esses que vão honrar os seus pais. Pai, crie o seu filho como flecha. A flecha muito bem preparada, porque ele vai honrar o seu nome um dia, mesmo depois da sua geração e também na eternidade. Amém? Quero terminar com um versículo lá de Malaquias 4:6. Malaquias 4:6, se puder pôr para nós. Nos diz assim, profeta Malaquias: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Ele está falando dos últimos tempos, antes da volta do Senhor Jesus. Coração dos pais aos filhos, coração dos filhos aos pais. Esse achego, queridos, coração do pai ao filho, que nós vemos que hoje na sociedade está cada vez pior, se distanciando. Você, filho, precisa tomar uma posição de se achegar ao coração do seu pai. E você, pai, tem que tomar uma posição de se achegar ao coração do seu filho. Nós vemos que muitos e muitos problemas na vida do ser humano é causada por um distanciamento que houve em determinado momento do coração do pai para o filho. Pais que não souberam trazer o coração do filho para estar perto. E o filho se ressente disso. E ele vai ter muito problema em ter relacionamento com o pai que está nos céus. Não consegue ver Deus como pai. Então, se nós sabemos isso, que Deus nos últimos tempos vai trazer o coração do pai para o filho e o filho para o pai, eu convido você a começar a tomar uma posição de aproximar o coração seu pai
do coração do seu filho. E filho, você que já é adulto, você que já entende, tome uma posição de se aproximar do coração do seu pai. Ah, mas meu pai foi isso, foi aquilo. Não interessa o que ele foi. É essencial que você tome essa posição de você aproximar o seu coração do coração do seu pai. Aí, queridos, minha querida irmã, moça, mulher, muitos dos seus problemas que você nem sabe a razão vão se resolver. Muitos dos nossos problemas vêm de um distanciamento do coração do pai para com os filhos. Nós vamos trabalhar esse tema aqui na igreja como seminário, porque isso é muito importante para te levar, para te conduzir a uma cura e viver o propósito pleno de Deus para a sua vida. Muita gente ferida pelo distanciamento do coração do pai para com o filho. Seu pai não cuidou de você, seu pai te abandonou, seu pai foi um pai ausente, seu pai não supriu, mesmo presente, não supriu as suas necessidades afetivas. Isso precisa ser tratado. Mas eu queria que você já começasse, filhos, pais, a trabalhar isso no seu coração. Deixa o Espírito Santo, abre o seu coração, a sua mente, para que o Espírito Santo comece a trabalhar isso em você. Amém? Coloque-se em pé, queridos.